Devocional é um tempo de dedicação a Deus, um tempo onde nos conectamos de maneira mais próxima com Ele, onde temos que ser intencionais, com vontade, com energia e alegria, com o objetivo de conhecer mais a Deus, de aprender a discernir e ouvir a sua voz e de nos relacionarmos com Ele. É extremamente importante ter uma vida devocional com Deus diariamente para alcançarmos maturidade emocional e espiritual, crescermos como a própria palavra nos ensina. E em tempos onde as emoções têm dominado muitos cristãos, é necessário empenho para deixar as coisas da carne. Paulo corrige algumas igrejas sobre os comportamentos tóxicos que muitos cristãos tinham. Quando a gente fala sobre crescimento, trazendo na conotação ali de uma criança, a gente vai pensar sobre alimentação. À medida que essa criança vai crescendo, a alimentação vai mudando, não é verdade? Eu fui cristã de igreja, frequentadora por mais de 25 anos, sem ter uma vida cristã na prática. Por mais que eu conhecesse muitas partes da Bíblia, por já ter lido diversas vezes, ela ainda não era vida e verdade dentro de mim. Então eu precisei conhecer a Deus na pureza de um bebê espiritual quando esse processo começou na minha vida em 2012. Eu comecei ali então do básico, como se eu nunca tivesse sido cristã ou nunca tivesse frequentado igreja como eu frequentei por mais de 25 anos. E eu me lembro da passagem que Deus também falou ao meu coração. Quero até compartilhar aqui que é 1 Coríntios 3, os primeiros versículos de 1 a 3 vai dizer assim: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Isso Paulo dizendo ali para a igreja de Coríntios. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então olha aqui a chamada de Paulo para a igreja que serve para você e para mim nesses tempos. Quando nós apenas frequentamos igreja, mas não há mudança no nosso comportamento, as nossas emoções estão desgovernadas e vivemos a vida que queremos como filhos mimados ou como crianças que não têm maturidade nenhuma, nós precisamos retornar e conhecer a Deus verdadeiramente, voltando ali com o leitinho puro, vamos dizer, com o alimento básico necessário. Eu até meio que relutei com Deus para gravar esse Drops Emocionais e esse devocional, porque eu achei desnecessário, mas Deus falou ao meu coração que tudo que é importante deve sempre ser repetido e lembrado para não ser deixado de lado. Então eu venho nesses últimos Drops compartilhando coisas elementares, fundamentais e simples, mas que são partes importantes da nossa vida de caminhada com Deus. E aqui, mais uma vez, nesse Drops, eu vou deixar algumas ideias de como você pode fazer o seu devocional. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que nós temos que conhecer o Senhor e nos esforçar para conhecê-lo mais e mais. Quando nós começamos uma vida de devocional a Deus, nós precisamos crer que Ele está vendo o nosso esforço em buscá-lo. Lá em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aquelas pessoas que estão buscando a Ele. Numa outra passagem de Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, o povo se perde por não ter conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento dos princípios e dos fundamentos elementares. Então é de suma importância que você inicie um tempo devocional na sua vida, se você quer ser mais assertiva nas suas ações. Aproveitando aí o começo do ano, eu estou trazendo inclusive esses devocionais propositalmente falando sobre os fundamentos necessários e básicos para você de repente mudar aí um hábito na sua vida e você acrescentar um devocional no seu dia a dia e você ver o quanto você vai receber a recompensa da parte de Deus, se assim você crer. Olha, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você esteja com preguiça, mesmo que você não esteja entendendo nada do que você está lendo, mesmo que você não esteja sentindo nada no seu tempo, você precisa ser intencional e permanecer na sua vida devocional diária. Avalie e analise a sua vida, a sua agenda, as suas demandas e as suas responsabilidades e organize um tempo para esse devocional. Agora, se tudo que você puder de verdade for apenas 20 ou 30 minutos, ok, tudo bem, mas seja fiel a esse tempo no seu momento devocional. Uma coisa importante é talvez acordar aí meia hora antes, é uma dica que eu dou.
do seu horário habitual, das suas atividades, e é o que eu faço. Se não, depois que a gente começa o dia fazendo as nossas tarefas como mãe, esposa, mulher, trabalho, a correria toma conta de tudo e acaba não sobrando tempo mais para esse momento, ou quando você vai dar é o seu pior, você não tá ali com qualidade no Senhor. Então eu gosto de acordar, além de mais cedo, e também não olhar nada nas redes sociais, não vejo Facebook, Instagram, e-mail, nada, absolutamente nada. E também não vejo nada de trabalho. Para quê? Para que a mente esteja livre, limpa, para eu me conectar melhor com Deus. Então já fica essa dica aí para você também. Uma outra boa dica é você, nesse momento, colocar o seu celular no modo avião para não se distrair com as possíveis notificações que possam chegar no seu celular. Esse é um dos nossos maiores desafios na atualidade, focar e não se distrair com a tecnologia que está ali ao nosso acesso. Eu sei que pode até parecer meio retrógrado o que eu vou falar aqui, mas algumas coisas do passado não podem ser perdidas. Aqui quem acompanha os meus drops, eu falei sobre isso no drops de tema Escolha as bagagens certas, sobre coisas que não se podem perder das outras gerações. Está aí um conceito importante, de repente, para ser levado para as outras gerações. Usar os livros de papel, principalmente se você não tem um controle mental muito forte, onde você se distrai rapidamente com tecnologia, o papel ele vai te deixar mais focada, você vai conseguir absorver melhor o ensino que está ali sem as distrações. Então, eu gosto da boa e velha Bíblia de papel e dos livros de papel. Claro que eu uso também esses aplicativos, mas eu uso quando eu estou fora de casa. Eu não desprezo a tecnologia, gente. Aliás, eu gosto demais da tecnologia porque ela tem conectado muitas pessoas no mundo todo e também nos proporcionado falar do amor de Cristo. Através desse vídeo, por exemplo, eu posso abençoar a sua vida, que se não tivesse a tecnologia não existia. Mas cada coisa no seu tempo, no seu momento, né? Então, quando a gente fala de devocional, é importante você, de repente, ter esse lado um pouco mais focado. E é importante também você estar sozinha, para você falar com Deus, para você aprender a ouvir a voz de Deus, para você silenciar as vozes internas, as vozes externas, e tudo isso já não é uma tarefa fácil, imagina com mais distrações ainda à sua volta. Mesmo eu sendo cristã há 25 anos, eu não tinha esse hábito. E quando eu inseri o devocional na minha rotina, foi um divisor de águas na minha vida em todos os aspectos, o quanto eu cresci e amadureci em Deus. No início da minha jornada, de conhecer mais a Deus dessa maneira mais pura, eu me lembro que ficava um pouco perdido do que eu ler, para onde eu ir, e eu não entendia muito do que eu lia e eu acabava ficando confusa e até com sono. E Deus foi me dando algumas estratégias que me ajudaram muito a tomar gosto mesmo e prazer pelo tempo devocional, pela leitura bíblica mais especificamente. E aqui estou eu compartilhando mais dicas com você. Uma coisa que facilita muito também a sua leitura e o entendimento no início é você ter uma Bíblia com comentários de autores que você goste. No meu início, lá em 2012, eu usava a Bíblia da versão NVI, que é a nova versão internacional, e tinha comentários da autora Stormy O'Martin, que é aquela autora do livro Poder da Mulher que Ora, da Esposa que Ora, da Mãe que Ora, tem devocionais, várias coisas muito legais dela. Depois, então, eu passei a usar a Bíblia com comentários da autora Joyce Meyer, que muitos livros eu lia dessa autora e era muito abençoada por ela, então ficava mais fácil para eu entender a leitura bíblica com um comentário dessas autoras que já me abençoavam muito através da leitura dos livros dela, então facilitava esse aprendizado. Depois eu passei então a intercalar essas leituras bíblicas com uma Bíblia que chama A Mensagem. Essa versão, na verdade, ela é uma paráfrase, tá? Ela é uma Bíblia escrita mais de uma maneira corrida, de uma forma contemporânea, era mais contemporânea da época. Agora deve ter surgido outras versões. Eu também gostava muito da nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva e a NVT, que é a nova versão transformadora. Então, eu ainda uso todas essas Bíblias hoje, eu vou intercalando a cada semestre, ou a cada trimestre, ou até mesmo a cada ano. Então, eu vou passando a minha leitura bíblica e mudando. E quando eu estou num estudo um pouco mais aprofundado, aí eu uso vamos dizer assim, várias traduções ou várias versões numa mesma passagem para compreender melhor. Agora, se você nunca leu a Bíblia inteira, eu sugiro que você comece pelo Novo Testamento, os Evangelhos, que é para você conhecer Jesus, quem Jesus é, entender um pouco mais sobre o seu amor, sobre a sua missão, porque todo o resto da Bíblia vai depender da ótica pela qual você enxerga primeiro Jesus. Vamos dizer que Jesus é o óculos pelo qual você deve ler toda a Bíblia. Então, primeiro é importante entender quem Jesus é.
E depois você vai entender Deus e o Velho Testamento na perspectiva de Jesus e vai ficar mais fácil. Entenda que o conhecimento que você vai adquirindo até da Bíblia, de Deus, é gradativo, ou seja, crescente, de pouco a pouco. A própria palavra, ela vem desde o Velho Testamento até o Novo, se revelando gradativamente. O amor de Deus é revelado na totalidade da figura de Jesus que está lá no Novo Testamento. Eu tenho a prática também de iniciar a minha leitura bíblica com uma oração, pedindo para o Espírito Santo de Deus abrir a minha mente, me dar entendimento do que Ele quer ministrar no meu coração. No início, eu começava também lendo livrinhos devocionais, que ajudam muito também. Esses livrinhos prontos de devocionais, ele já traz uma leitura bíblica ali de sugestão e depois uma oraçãozinha no final. Então eu lia esse trechinho ali do plano de leitura e depois eu lia que a autora discorria ali e isso me ajudava a entender ainda mais aquela passagem. Claro, gente, eu tô falando aqui de algo de 10 anos atrás, então fica até difícil eu te dar uma referência de uns livrinhos devocionais, porque tem muitos, mas eu também gostava bastante da mesma autora, Stormy Martin, que era da Bíblia e que era também daqueles livros do Poder da Mulher que Ora, Mãe que Ora, Esposa, enfim. Ela tem um livrinho que chama Bom Dia. Hoje deve ter até, acho que volume 2, 3, alguma coisa assim. Eu também gostava do livrinho do Max Lucado e da Joyce Meyer também, de devocionais. Então eu atrelava o meu texto bíblico, eu lia lá o meu texto bíblico referente àquele livrinho do dia, eu fazia a oração que a maioria deles também sugeria e depois eu lia um capítulo da minha leitura habitual, da minha corrida anual ali de leitura da Bíblia, mas gente, sem, sabe, pressa. Eu também gostava de ter um caderninho para ir anotando tudo e colocando uns post-its e uns marcadores nas partes que mais me chamava atenção para aquele momento que eu estava vivendo, que Deus estava falando. Assim, eu fixava melhor o aprendizado. Então, tudo isso que eu estou te falando, compartilhando como eu fiz, é porque pessoas pedem para mim como você fazia, traz pra gente um vídeo em detalhes. Então, tá aqui o vídeo. Uma boa dica também para quem está iniciando e de repente tem um dia muito corrido, seria você começar lendo Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e eu gosto dessa dinâmica que no mês tem 30 ou 31 dias. Então, fica fácil você ler o provérbio do dia. Exemplo, hoje é dia 1º, então vou ler o Provérbios 1. E dentro dessa leitura eu vou tirar um versículo que mais falou o meu coração, anotar ou no meu celular ou num post-it, num papelzinho para meditar sobre ele. Não estou falando sobre decorar, tá? Estou falando sobre meditar e deixar a palavra de Deus entrar mesmo no coração. Então, Novo Testamento, Provérbios, Salmos, principalmente se você está enfrentando dificuldades e conflitos emocionais, Salmos vai te ajudar bastante também. Aí depois que você passar por esses livros, então você inicia sua leitura pelo início da Bíblia, que é Gênesis. Aqui é apenas uma sugestão, se você nunca leu a Bíblia, ok? Se você está começando a ler, ou se você já leu como eu, que era religiosa, mas agora você vai ler intencionalmente. Bom, nunca se esqueça também de pedir sabedoria, revelação, entendimento da parte de Deus para você compreender o que o Espírito Santo está querendo falar no seu coração. Entenda também, gente, que não é a quantidade do que você vai ler que vai fazer a diferença, tá? Mas a qualidade do que você está absorvendo e entendendo. Vamos pensar que você tem 20 minutos ali. Em 20 minutos você consegue ler o seu devocional, um livrinho do seu devocional, de repente que você esteja usando como apoio. Você consegue ler um capítulo de Provérbios e mais um capítulo da sua leitura corrida do seu plano anual, por exemplo. Mas se você tiver num dia muito corrido, num dia em que a sua mente também não esteja conseguindo se concentrar, porque tem dia que a gente não tá legal, né? Tá muito cansado, enfim. Pensa que se nesses dias você ler um versículo que seja, não der para você ler o seu devocional e ler mais um capítulo de Provérbios ou mais o capítulo da sua leitura normal, se você ler um versículo e esse versículo entrar no seu coração e você entender e aplicar na sua vida naquele dia, já valeu. Olha, pensa o seguinte, que você não vai impressionar Deus com a sua performance, não é isso. Ler só por ler, para você se orgulhar de ter lido e contar a vantagem para as pessoas que está terminando de ler a Bíblia em tanto tempo, isso é algo que não agrada o coração de Deus. Aliás, muitas pessoas leem a Bíblia para agradar a Deus, mas vamos lembrar que Ele já conhece a Bíblia, Ele que inspirou os homens a escrevê-la e Ele não precisa que você leia para Ele. Ele, na verdade, deixou a Bíblia como um manual para nós pelo grande amor que Ele tem, porque Ele sabe que esse manual vai nos orientar na nossa jornada. Então, não leia a Bíblia esperando performance, ok? Menos é mais, vamos dizer assim, né? Que você entenda, compreenda e aplique na sua vida. Precisamos sim ler a Bíblia diariamente para o nosso próprio bem. Não para nos vangloriar ou de repente para querer fazer uma troca com Deus, como olha, Deus, eu leio a Bíblia, olha que eu faço isso, que eu faço aquilo e o Senhor não vai me atender, não vai dar tal coisa para mim. Então,
Vamos quebrar esse tipo de relação que já é uma relação extremamente utilitarista e errada. Para mim, ler a Bíblia é como realmente um norte para minha vida. Ter esse caderno que me ajuda a anotar, que me ajuda a compreender um pouco mais também é algo que eu vou nos dias difíceis também folheando e permitindo Deus renovar a minha fé e falar ainda mais ao meu coração. Eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado para incentivar você aí a começar uma vida devocional, e vai começando aí que seja de 5 minutos todo dia. Se você conseguir fechar em 30 minutos esse seu tempo devocional, tem um estudo que vai dizer que em 3 anos, se eu não me engano, você lendo 15 minutinhos da Bíblia todos os dias, tem uma mudança de caráter, de transformação, de comportamento e de tudo mais. Olha quanto tempo precisa, né? Mas eu não tô falando isso para te desanimar, não. Pelo contrário, para você começar logo, porque esses 3 anos passam rapidinho. Eu comecei isso fazem 11 anos, dessa prática mesmo. E posso dizer para você, não estaria aqui se não fosse realmente eu buscar conhecer mais a Deus através da palavra de Deus e aplicá-la na minha vida. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.